Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória para sempre. Amém. Quero agradecer do fundo do coração a excelente acolhida que tenho recebido e eu louvo a Deus por essa conferência e pelo privilégio que eu estou tendo de trazer a palavra do Senhor, o ensino do Senhor para os irmãos. E eu quero, antes de nós darmos início, convidá-lo a abrir sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vamos abrir a bendita palavra do Senhor. Primeira Timóteo, capítulo 3. E vamos ler a palavra do Senhor. 1 Timóteo 3, vamos ler versículos 14 a 16. A palavra de Deus nos diz: escreva estas coisas a você, esperando vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saberás como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Senhor, nós bendizemos o Teu nome e nos alegramos na Tua presença nessa manhã, reconhecendo que precisamos da graça, da direção do Senhor sobre as nossas vidas, quando vamos meditar sobre um tema tão relevante para a nossa vida de comunhão com o Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a encontrarmos na Tua palavra o alimento e a direção que precisamos em nossa caminhada cristã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O que é uma pessoa piedosa? Geralmente nós temos muitas ideias sobre uma pessoa piedosa. Às vezes nós olhamos para alguém que tem alguns traços ou algumas características e nós imaginamos, dependendo desses traços e características, que aquela pessoa é uma pessoa piedosa. Mas o que é de fato a piedade? O que é que a palavra de Deus nos ensina a respeito da piedade? E o tema que eu estou tratando trata exatamente sobre isso. O coração de Cristo, a igreja e a prática da piedade. Como nós vamos praticar algo que nós não conhecemos? Nós vimos na primeira palestra que a reforma protestante foi, acima de tudo, um movimento de piedade, de homens que buscaram redescobrir não apenas as doutrinas corretas, mas, sobretudo, a vida correta. E hoje, nessa manhã, eu quero tratar sobre alguns tópicos com os irmãos. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre o que é, de fato, piedade, dentro de uma perspectiva bíblica. Nós já falamos sobre a piedade na reforma. Eu quero fazer uma breve teologia bíblica da piedade, analisando a piedade desde a criação, como Deus criou Adão e Eva, profundamente piedosos, a queda que quebra o homem e o afasta da piedade, e o caminho que Deus faz para restaurar a piedade no coração dos pecadores. Como é que essa obra é feita? Como é que nós nos tornamos, de fato, agora pessoas piedosas? Então, a reforma, sem sombra de dúvidas, foi um movimento de piedade, porque a reforma ela buscou redescobrir o conceito da piedade a partir das escrituras sagradas. Esse era o ponto fundamental. Você tinha um catolicismo que havia desenvolvido todo um conceito equivocado de piedade, juntamente com a igreja ortodoxa também, grega, e outros ramos que existiam da cristandade, mas a reforma buscou definir, resgatar o que era de fato a piedade.
A reforma procurou definir o escopo da piedade a partir das Escrituras. O que é a piedade? O que é que ela envolve? E dentre os reformadores, Calvino escreveu exaustivamente sobre a piedade. Ele falou sobre a piedade. E é por isso que nós precisamos, de alguma forma, aprender com eles. Embora o foco da minha palestra nessa manhã seja muito mais escriturística. Mas os reformadores também nos mostraram e nos ensinaram a ver a piedade dentro de uma dimensão teológica mais profunda, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, mas também a piedade dentro de uma forma prática, em nossa relação com o mundo, na igreja, no trabalho, na família. A piedade é um conceito muito amplo, que nós precisamos, obviamente, aprender. Então, o que é a piedade? Vamos começar a definir o que é piedade. E aqui é uma definição que eu resumi de algumas obras, e essa definição diz o seguinte: a piedade é uma resposta pactual correta de devoção a Deus, onde suas criaturas são chamadas a reverenciá-lo e amá-lo de todo o coração. Eu gosto muito dessa definição, com essa ideia de resposta pactual, porque piedade tem a ver com essa atitude correta para com Deus. Mas ninguém pode ter uma resposta correta para com Deus se Deus não iniciar o relacionamento, se Deus não se revelar, se Deus não disser como Ele quer ser servido. É por isso que, da mesma forma que a piedade é uma resposta pactual, a oração também é uma resposta. Deus, que é um ser profundamente pactual, que criou Adão e Eva dentro do contexto de pacto, e depois da queda dele se relaciona também através de pacto, é aquele Deus que chama as suas criaturas para que elas então tenham uma atitude correta de devoção para com Ele. Sobretudo uma atitude de amor. Calvino define a piedade da seguinte maneira: a piedade designa a atitude correta do homem para com Deus, incluindo conhecimento genuíno, ou seja, ninguém pode servir e adorar a Deus sem saber como Deus quer ser servido e adorado. Então ele envolve conhecimento, culto sincero, fé salvífica, temor filial, submissão no espírito de oração e amor reverente. Isso é piedade. E eu vou mostrar que essa palavra aparece muitas vezes, a palavra eusebeia no Novo Testamento, sempre com esse sentido de devoção, de conhecimento prático de Deus, de uma atitude de comunhão profunda com Deus. Essa é a piedade, é a reverência temorosa que alguém tem para com Deus. Mas a minha abordagem hoje, e também à noite, será um pouco diferente. Eu quero analisar essa questão da piedade um pouco à luz da teologia bíblica. Dentro dos estudos teológicos, existem vários ramos de teologia. E a teologia bíblica, que é uma área da teologia exegética, embora ela utilize alguns temas estruturadores centrais ou específicos, é aquela que trata do progresso da revelação nas Escrituras, ou seja, é aquela que busca analisar os assuntos à luz da criação, da queda, da redenção e da consumação. Então, todas as vezes que nós estamos lendo as Escrituras, esses 4 pontos, eles sempre estão na nossa mente quando nós estamos analisando a teologia bíblica. Como é que Deus nos criou? Como nós olhamos esse assunto na criação? O que é que a queda fez com isso? E agora na redenção, como Deus então vai restaurar esse aspecto? E na consumação, como será? Então hoje eu quero mostrar um pouco a respeito da criação. Nós fomos criados para adorar e reverenciar a Deus. Então quando nós olhamos para o Éden, para a criação de Adão e Eva, eles foram criados em profunda piedade. Se nós quisermos encontrar nas Escrituras um protótipo de piedade, obviamente o protótipo supremo é o Senhor Jesus, mas Adão e Eva, eles eram piedosos. E nós vemos isso quando nós encontramos algumas afirmações, por exemplo, lá em Gênesis,
que diz que plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Observe que a piedade envolvia relacionamento com Deus. Eles conversavam com Deus. Eles sabiam exatamente o que Deus queria deles. E um exemplo muito clássico dessa piedade está aí no capítulo 2, versículo 15 de Gênesis, que diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Essas duas palavras, e é interessante porque na língua original essa ideia de que Deus colocou, o verbo que é usado para colocar, ele tem a ideia de descansar. Então o trabalho do homem era um descanso. Descanso e trabalho estavam profundamente conectados. E o homem então deveria cultivar e proteger, guardar aquele local, servindo a Deus. Então, a ideia que nós encontramos em Gênesis 1 e 2 é desse Deus pactual. Deus cria e reina sobre a sua criação. Deus cria o universo, Deus cria um planeta Terra, e Deus cria dentro desse planeta Terra um lugar específico chamado Éden, que segundo aqui o livro de Gênesis e outros textos parecem implicar, ficava em um monte. E é por isso que então os rios saíam do Éden. E é por isso que a ideia de monte, de terra, é tão importante nas Escrituras. Você começa a entender as Escrituras. Ali, no Éden, no monte de Deus, Deus cria o homem. E ainda que a palavra pacto ou aliança não apareça aqui na narrativa de Gênesis 1 e 2, o tempo inteiro você vai percebendo isso, né? Observe, no capítulo 1 nós temos a criação, e no sexto dia Deus cria o homem, no sétimo descansa. E o texto então nos diz, no capítulo 2, que há uma frase que vai aparecer repetidas vezes, que é a frase Senhor Deus. No versículo 4, Senhor Deus. No versículo 5, Senhor Deus. No versículo 7, Senhor Deus. No versículo 8, Senhor Deus. E por aí vai. Isso é importante por quê? Porque quando Deus vai revelar a Moisés a criação, obviamente Moisés não estava lá. Deus vai revelar a Moisés a verdadeira história da criação. Mas Deus vai revelar a Moisés a partir da própria revelação que Deus tinha dado a Moisés lá em Êxodo capítulo 3. Quando Moisés pergunta, qual é o teu nome? Quando perguntarem o teu nome, o que é que eu digo? E Deus se revela ali como o Senhor Deus. E a palavra Senhor, toda em letra maiúscula que aparece aí na sua Bíblia, é a palavra Yahvé, ou Javé, que significa o Deus pactual. Então, quando Deus vai revelar ao povo de Israel, que foram os primeiros leitores do livro de Gênesis, Deus está se revelando como sendo um Deus pactual. Ou seja, Adão e Eva foram criados em uma profunda aliança com Deus. Você pode perguntar, mas pastor, por que essa ideia de aliança ela é tão importante nas Escrituras? Aliança ou pacto são termos sinônimos. É uma pergunta que eu sempre faço. Por quê? Por que Deus sempre se relaciona através de uma aliança? E a resposta não é difícil, não é? Porque Deus mesmo é um ser pactual nele mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda que exista só um Deus. Então, quando Deus vai criar as suas criaturas, sobretudo o homem e a mulher, Deus o cria com características que têm a ver com o próprio Deus. Um ser pactual. E é isso que nós encontramos. Então, esse gráfico, essa figura, ilustra bem essa criação. Deus cria o mundo, e aqui nós temos esse governo de Deus como criador e mantenedor de todas as coisas. Deus cria todas as coisas, mas Deus se relaciona com Adão e Eva dentro de um conceito de pacto. E o que é um pacto? Aqui tem uma definição, que é um relacionamento soberano, iniciado por Deus, o rei pactual, com deveres, serviços e responsabilidades pactuais para as suas criaturas, ratificado
com promessas de bênçãos e maldições. Deus então se relaciona com um pacto. Serviços e deveres. Aqui está a piedade. Adão e Eva foram criados em piedade. E o que é que significa então reino de Deus? Veja, o reino de Deus é um conceito simples. Implica a ideia de um rei em um local, governando o seu povo pela sua palavra. Essa é a definição de um teólogo chamado Graham Goldsworthy. Essa é a ideia de reino de Deus. Deus com um povo. Então, a ideia de reino de Deus sempre tem a ideia de pacto, de aliança, de um povo que vai estar em um local apontado por Deus, em um lugar que Deus vai apontar. Esse povo então vive debaixo da autoridade de Deus, e esse povo então serve e adora a Deus. Esse povo então é chamado para viver uma vida de adoração e piedade. Essa era a vida no Éden, adoração e piedade. Isso tinha um lugar central na vida. Toda a vida de Adão e Eva tinha a ver com adoração e piedade, servir a Deus, relacionar-se com Deus. E nós podemos ver melhor nessa imagem que eu vou projetar, essa ideia de reino de Deus no Éden, ou seja, o reino de Deus na criação. O povo de Deus no Éden, era Adão e Eva, que estavam vivendo sob a autoridade da palavra de Deus. Deus então vai estabelecer ali princípios pactuais para que eles se relacionassem com Deus. Eles viviam em comunhão com Deus, em piedade, no lugar que Deus vai apontar, que é o Éden, serviço e adoração. É para isso que nós fomos criados. A piedade faz parte, ou fez parte da nossa natureza. Nós fomos criados para servir e adorar a Deus. Nós fomos criados essencialmente para encontrar significado somente em Deus. Nós fomos criados em piedade. E lá no Éden você vai perceber isso de forma maravilhosa naquilo que nós chamamos as ordenanças pactuais ou ordenanças da criação. Era uma vida de serviço e adoração a Deus. E é maravilhoso você pensar a criação do homem no Éden. Primeiro, Deus cria Adão no 6º dia. E a primeira coisa que Adão fez no 7º dia foi... O que foi que ele fez? Adorar. Já parou para pensar nisso? Ele é criado no 6º, e a primeira coisa que Deus ensina é a adoração, o descanso, porque Deus quer ensinar a ele que ele é o Criador. Deus então o coloca em um local especial, para ter um relacionamento especial, no monte de Deus, no Éden. E Deus então o ordena que cultive, que guarde aquele lugar, que envolvia o trabalho, cuidado, proteção. E essas palavras cultivar e guardar são as mesmas que vão aparecer mais na frente, quando Moisés vai retratar o trabalho dos levitas no tabernáculo. Eles faziam a mesma coisa, cultivar e guardar. Deus era o mantenedor, eles deveriam trabalhar. No centro disso tudo estava a obediência, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus queria mostrar a ele que ele era um Deus santíssimo. Deus então cria a mulher, e agora toda a Escritura vai se referir a esse relacionamento entre o homem e mulher como sendo um pacto. Ou seja, dentro da criação especial de Deus, Deus cria o casamento para ser uma expressão dessa aliança entre Deus e o seu povo. É exatamente isso que Paulo diz em Efésios 5:32. A igreja e Cristo, esse foi o grande plano de Deus. A família. Um mundo perfeito, irmãos. E onde está a piedade aqui? Em todas as partes. Era um trabalho piedoso, uma adoração piedosa, uma vida piedosa, um relacionamento piedoso. E nós vemos exatamente isso, adoração e piedade na criação. Qual era o dia por excelência
para adoração? Era o 7º dia, o dia do descanso. O local, veja, existiam vários locais, a terra era enorme, mas era o monte de Deus, o Éden. A forma, a conversa, o diálogo, o escopo, a vida toda era um descanso e trabalho. O modelo, a família inteira servindo ao Senhor, adorando juntos a esse Deus Criador. O Éden era perfeito. Um local maravilhoso. E é por isso que quando nós lemos Gênesis capítulo 2 de forma detalhada e atenta, você de alguma forma anseia um lugar como esse. O Éden representava segurança, proteção, comunhão, compreender o seu lugar no mundo criado por Deus. E é por isso que Gênesis capítulo 3 começa com uma palavra que é uma palavra tão triste. Qual a primeira palavra em Gênesis capítulo 3, versículo 1? Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse: é verdade que Deus disse, não comam do fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim de Deus, Deus disse: vocês não devem comer nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então disse a serpente: é certo que vocês não vão morrer. Observe que há algo que está acontecendo aqui na narrativa. E Moisés deixa isso muito claro. Nós temos que ver como aqueles judeus estavam lendo o livro de Gênesis. O tempo todo na narrativa você vai encontrar a expressão Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Mas agora, aos poucos, Satanás vai tirando os homens, no caso a Eva, desse foco em Deus. Observe que a palavra vai desaparecendo aos poucos no diálogo. Observou isso? É verdade que Deus disse. Deus disse, versículo 3, versículo 2, é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe. De alguma forma, Satanás vai fazendo com que Eva tire os olhos desse Deus pactual, para colocar os olhos neles mesmos. E a certeza que Satanás fala aqui parece com aqueles professores universitários que são ímpios e pagãos. É certo que não vai ser assim. É certo que o universo foi criado, não foi criado. É certo. E aqui nós vemos a entrada no pecado. E esse gráfico ilustra bem. A queda é a entrada no pecado. E eu costumo ilustrar a ideia do pecado. Adão, ele vivia em comunhão com Deus, e a presença de Deus no Éden era como uma luz gloriosa que brilhava. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para a praia e de repente você chegou e tudo se torna nuvem escura. A chuva que você não esperava inundou aquele local. E de alguma forma as trevas fizeram isso em Adão e Eva. Agora eles não enxergavam mais a Deus. Havia uma densa nuvem. Havia agora essa barreira onde ele não enxergava mais a Deus, mas a si mesmo. Agora havia o príncipe deste mundo, um reino parasita. A ilegal dominação de Satanás, que cegava os homens e tem essa capacidade de cegar o homem para enxergar a realidade de Deus. Obviamente que o pecado faz isso, mas Satanás ainda aumenta essa barreira para que o homem então seja rebelde para com Deus. E agora começa essa barreira terrível. E aí nós vemos em Gênesis 3 o pecado. O pecado que vai mudar a natureza da humanidade. E Adão e Eva vão perder a piedade.
a comunhão, a adoração. Agora eles têm o princípio da rebelião, o poder do pecado. E a pureza, a santidade de Deus agora era uma ameaça, então eles fogem, eles tentam se esconder. Eles fogem da comunhão e adoração. E veja que cena lamentável, porque Adão e Eva se escondem da morte, mas eles já estão mortos. Eles já estavam mortos. E é por isso que eles então se escondem de Deus. O caminho estava barrado, sem esperança. O homem havia perdido a comunhão, a atitude correta. E as consequências que Deus vai descrever em Gênesis, morte. E é por isso que Gênesis capítulo 4 e 5 você vai ter exatamente a descendência de Caim e dos filhos de Adão, e sempre aquela frase que vai se repetindo: morreu, nasceu, viveu, morreu, 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 morte. A perda da comunhão, o medo, a recusa em confessar, o sofrimento e a fadiga, a maldição, que é uma palavra que vai sendo repetida lá em Gênesis, e aquelas pessoas que estão lendo Gênesis estão vindo: a serpente é amaldiçoada, a terra é amaldiçoada, os descendentes de Caim são amaldiçoados, o pai de Enoque, aliás, o pai de Noé, em Gênesis 5, 29, lembra isso? Quem sabe não será o tempo onde Deus vai resgatar-nos dessa terra amaldiçoada. E para piorar a situação, dê uma olhada comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 23, diz assim: por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Veja que coisa triste. A palavra proteger desaparece. O homem agora está fora do Éden para cultivar uma terra amaldiçoada e hostil, onde ele vai virar pó nessa terra. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. O homem agora estava banido da presença de Deus, ele estava exilado da presença de Deus. É uma cena triste. Ele havia perdido a piedade. O caminho de exílio para fora do Éden era um caminho de vida para a morte, da adoração para o exílio e alienação fugitiva. O homem era um ser errante dentro de um cosmos que foi criado para ser sua casa. Você já imaginou você na sua casa se sentir um estrangeiro? Na sua própria casa. Agora era o homem. Natureza, vida e realidade foram afetados pelo pecado. E é por isso que o autor de Gênesis, Moisés, ele começa a mostrar uma coisa no livro de Gênesis que eu acho muito interessante. O exílio dos homens, eles vão se afastando do Éden. No capítulo 4, nós vamos ver exatamente isso, quando no versículo 15, lá no final, diz assim: e o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém visse, aliás, versículo 16, e Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Essa palavra Nod significa, no hebraico, errante. O homem agora vai viver como um ser errante. Criados para a vida com Deus, e Morales, essa frase do Morales eu gosto, para encontrar a sua mais alta satisfação e descanso nele, a humanidade banida perdeu seu propósito definidor e base para significado. E aí você começa a ver em Gênesis uma coisa assustadora, que talvez vocês não tenham percebido. O homem agora começa a construir uma cidade para ter a sua própria proteção. E é exatamente isso que Caim vai fazer no capítulo 4. No versículo 17, o texto diz que Caim edificou uma cidade, a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Você vai ver isso em Gênesis. O homem agora, ele quer a grandeza, ele quer a cidade
para ter aquilo que ele não tinha no Éden. Ele quer proteção, ele quer glória, ele quer honra. E você vai vendo isso no livro de Gênesis, capítulo 6 do livro de Gênesis. Aquela geração, o texto nos diz que o seguinte: naquele tempo havia gigantes na terra, 6:4, veja comigo. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram nomes, eles foram valentes, homens de renome na antiguidade, homens que buscavam ter um nome grande. Você vai encontrar isso também em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel, já na geração pós-diluviana, ou seja, mesmo depois do dilúvio, Deus salvando Noé, o princípio intrínseco do homem que não tem mais piedade com Deus, mas busca construir o seu nome, acontece aqui também em Gênesis 11, veja se não é isso. Diz o seguinte, 11:4, disseram: venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vamos construir um nome, vamos construir uma cidade, vamos encontrar significado em nós mesmos. É como o pastor Felipe falou, o homem é sempre o mesmo. Buscamos abrigo e proteção à parte de Deus. Mas graças a Deus, que nesse plano eterno, havia uma esperança em Gênesis 3,15, que diz exatamente isso. São as palavras que Deus dirige a Adão e Eva, quando Ele diz o seguinte: por causa do que você fez, você é maldito entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus faz uma promessa maravilhosa. Veja, tudo que o homem enxergava era a si mesmo. Essa nuvem terrível impediu o homem agora de viver para Deus. Ele estava fora do Éden. Ele estava vivendo em um mundo hostil, em uma terra amaldiçoada. Essa seria a vida dele. Mas Deus faz uma promessa. E quando nós lemos Gênesis 3,15, eu gosto de trazer à memória essa imagem que eu usei aqui para vocês. Aquela nuvem escura, aquela realidade que Adão e Eva, como mortos, não enxergavam. Mas de repente, você já teve a oportunidade de ir para a praia e estava nublado, mas de repente você percebe que os raios do sol começam a romper. E você percebe então aquela luz brilhando ali. É exatamente isso que Deus está fazendo. Ele está prometendo um redentor, um salvador, um caminho aberto, uma possibilidade de adoração e de piedade. Só Deus para romper a escuridão do homem. E essa promessa prometia exatamente isso. Um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Um salvador, um caminho de sangue, embora a humanidade fosse marcada por antítese. E por que Deus fez esse reino pactual? Eu não teria tempo de explicar isso, e é muito interessante. Por que Deus criou esse mundo dessa forma, com criação, queda, redenção e consumação? E Paulo vai explicar isso de forma maravilhosa, lá no capítulo 9 e 10. Ou seja, Deus faz o mundo para que ele seja dessa forma, porque o grande objetivo de Deus é revelar-se a si mesmo. Nós nunca conheceríamos Deus em sua completude, amor, justiça, ira, misericórdia, se a história da humanidade não fosse dessa forma. Deus não quis apenas criar o homem e a mulher, meus irmãos. Ele quis se revelar para nós. E é exatamente essa história desse reino pactual de graça
que começa aqui em Gênesis 3,15. O reino pactual de Deus, o Pai, que é revelado em seu Filho Jesus, o Deus Filho, e aplicado nos corações por meio do Deus Espírito Santo. Aqui começa essa gloriosa história da redenção. Agora Deus vai abrir um caminho de piedade para o homem. A ideia de inimizade indicava conflito contínuo. Mas para ter conflito contínuo tem que ter vida. E é por isso que Adão percebe isso e dá o nome da sua mulher, Eva. Ela não tinha o nome, mas dá o nome de Eva, que significa vida. Ele seria expulso, mas não seria o fim, haveria esperança, salvação. A mulher não ficará ao lado da serpente, mas ao lado de Deus contra a serpente. E a semente significa que o conflito não se resumirá a mulher e Satanás, mas aos seus descendentes. A antítese, luz e trevas. Mas essa promessa, a promessa da semente significa que eles não iam morrer sem esperança, Adão e Eva. Havia um descendente que ia triunfar sobre a serpente. Haveria um caminho para a piedade, vida. A vida continua pela palavra de Deus, apesar do pecado. A mitigação, os efeitos da morte não vão atingi-los de imediato, a esperança. Mas esse caminho para Deus agora será um caminho de sangue. É por isso que esse que vai esmagar a cabeça da serpente terá o seu calcanhar ferido. Ninguém mais chegará à presença de Deus sem sangue. É preciso ter o sangue derramado. A serpente é amaldiçoada, o seu fim chegará, a sua cabeça será esmagada, o que aponta para o julgamento divino, quando Deus confronta e julga a serpente, Adão, Eva, Caim e a humanidade. Então, qual o resumo de Gênesis 3,15? É que Deus vai abrir um caminho de salvação, de reconciliação, de adoração e piedade através do sangue. E é por isso que você começa lendo a história bíblica e vai vendo exatamente isso. O caminho para adoração e presença de Deus será um caminho de sangue, tem que ter sangue. E é por isso que nós vamos vendo em Gênesis 4, volte um pouco para Gênesis 4, nós vamos vendo essa antítese. Dentre os filhos de Adão e Eva, um que serve a Deus e outro que não serve. Um que Deus recebe a sua adoração e o outro que Deus não recebe. Nós temos o exemplo de Caim e Abel, aqui no capítulo 4. E porque Deus rejeita a oração, a oferta e o culto de Caim. O texto diz, aqui no capítulo 4, que um é aceito por Deus e o outro não. E o texto então nos diz, no versículo 6, Deus falando para Caim: por que você anda irritado e por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Aqui nós vemos o homem com a sua incapacidade de servir a Deus. Mas por que Deus não aceita a oração? A oferta, aliás, de Caim, e a oração também. O autor dos Hebreus nos ajuda a entender, se você abrir sua Bíblia, no capítulo 11, e a resposta do autor dos Hebreus é bastante simples e objetiva. Ele diz o seguinte, Hebreus 11, 4: pela fé ofereceu a Deus, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Observe essa frase: tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Deus rejeitou a oferta de Caim porque não teve sangue. É por isso que Deus o rejeitou. Ele
e a oferta dele. Agora, a partir de agora, esse caminho de piedade será não apenas de sangue, será um caminho regulado por Deus. Deus precisa dizer ao homem o que fazer para agradá-lo. E nós aprendemos isso de uma forma muito clara lá em Gênesis capítulo 26. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 26. Porque muitas vezes nós nos perguntamos, como é que esses homens compreendiam? Como é que Deus dizia a eles o que eles deveriam fazer ou não? E lá em Gênesis capítulo 26, nós temos informação muito importante no versículo 5, quando diz o seguinte, Gênesis 26, 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E você diz, que estatuto, que mandamento, que lei? Obviamente a lei oral, Deus ensinou a Adão, a Abel, a Abraão, os sacrifícios. E aí nós começamos um processo de que toda aliança será selada com sangue. O caminho para Deus será um caminho por sangue. A aliança agora da graça, ela é um relacionamento onde Deus vai chamar pecadores através da graça. E é isso que nós vamos ver exatamente no desdobrar na aliança da preservação, quando Deus então chama Noé, na aliança da promessa, quando Deus chama Abraão, na aliança da lei, quando Deus dá a lei a Moisés, na aliança do reino com Davi, é sempre Deus chamando pecadores e entrando em aliança com eles. E para o leitor de Gênesis deve ter sido interessante, porque tem algo que talvez você não tenha percebido. Às vezes nós vamos lendo a Bíblia e não percebemos aqueles detalhes que são importantes. Observe que Gênesis vai mostrar que toda a descendência de Caim quer um nome, e eles vão construindo cidades para isso. E quando Caim então mata Abel, Eva tem outro filho, Sete, que tem Enos, onde o nome de Deus começa a ser invocado. Os descendentes de Caim são construtores de cidades que buscam glória para si, mas os descendentes de Adão, a antítese, os fiéis, vão construir altares com sangue para se aproximar diante de Deus. A antítese, ela vai avançando. Em Sete nós vamos vendo a linha santa, depois em Enoque, depois em Noé, depois em Sem, até chegar em Abraão. Deus então vai chamando pecadores para ensiná-los o caminho da piedade. Mas qual o detalhe que às vezes passa desapercebido? Veja, toda descendência está buscando isso. E agora no capítulo 12, o texto diz o seguinte, Gênesis. E o autor de Gênesis estabelece esse contraste assim, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação e o abençoarei. E farei o quê? E engrandecerei o teu nome. Toda geração de Caim busca a glória e ter um nome grande, e agora Deus vai chamar Abraão. Lá de Ur dos Caldeus, alguém que não buscou isso, alguém que talvez fosse insignificante naquela sociedade. E Deus diz assim, eu vou dar a você um nome grande. Trevas e luz. Caim e os seus descendentes errantes, banidos. E Deus então, agora vai chamar Abraão. Veja que no capítulo 11, pode passar esse slide, todo capítulo 1, e sobretudo a partir do capítulo 3, depois da queda, o homem vai se exilando, vai fugindo do Éden.
E Deus agora vai chamando o homem para viver mais perto dele. E aqui ele chama Abraão. No capítulo 15 de Gênesis, Deus então faz uma aliança com Abraão. Eu estou me aproximando do fim. Deus então faz essa aliança com Abraão. E nessa aliança da graça que Deus faz com Abraão, eu quero que você leia comigo, Gênesis capítulo 15, porque Abraão ele faz uma pergunta a Deus, Deus faz uma promessa a Abraão, e aqui começa uma característica, presta atenção nisso quando você estiver lendo a Bíblia, para entender a piedade. Por um lado, Caim e a sua descendência, eles vão se exilando e fugindo de Deus. E por outro lado, nós vamos vendo os êxodos, ou seja, Deus vai chamando alguém, tirando essa pessoa para servir a Deus, em uma terra, em um lugar, em um monte. Essa é a história da redenção inteira. Primeiro nós temos o êxodo de Noé, depois nós vamos ter o êxodo de Abraão, nós temos o êxodo de Ló, nós temos o êxodo de Moisés, e nós temos lá em Mateus, quando ele vai retratar Jesus Cristo, ele retrata como sendo um êxodo. Deus tirando um povo, para que esse povo aprenda a viver em piedade na presença de Deus. E fazendo com que eles tenham um nome, um propósito, um significado nessa terra caída. E aqui o texto nos diz, em Gênesis 15, que quando Deus faz essa aliança, Ele faz uma pergunta: como é que vai ser isso? Eu não posso ter filhos. Versículo 5: então o Senhor levou-o para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se puderes contá-las. E disse: assim será a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor, como saberei que eu vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os por meio, e pôs as metades umas diante das outras, as aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então lhe disse o Senhor: fica sabendo com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação para os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Que coisa maravilhosa. Abraão disse: como é que eu tenho uma certeza disso? Deus então pede que Abraão corte aqueles animais, e o simbolismo era muito simples. Os animais eram cortados, um voltado para o outro, e essa era a forma no Antigo Testamento, e Jeremias fala isso, onde as pessoas entravam em aliança, e os dois então entravam e passavam entre aqueles animais. Era uma aliança de vida e de morte. Vida para aqueles que guardassem e morte para aqueles que quebrassem. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Deus passa sozinho entre aqueles pedaços. E aqui essa ideia desse fogo,
apontava exatamente, Deus mesmo garantiria aquela aliança, e essa mesma coluna de fogo que nós vamos ver, Deus libertando Israel lá do Egito, mostrando a sua bondade, a sua graça para aquele povo. Deus mesmo sela uma aliança com Abraão, e Deus então começa a conduzir Abraão, e aqui eu quero chegar no ponto final, que está no capítulo 22 de Gênesis. O que é que Deus está fazendo, irmãos, quando Adão e Eva fogem do Éden? Deus está levando o homem de volta para casa. E para fazer isso, Deus precisa criar um Éden na terra. E é exatamente isso que Deus começa a fazer. E Deus ensina como será isso aqui em Abraão, no capítulo 22, quando ele pede que Abraão sacrifique o seu filho. Diz assim, Gênesis 22, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Então Deus diz, olha, você vai para Moriá. É esse o local, um monte. E por que essa ideia de Moriá é tão importante? E ele então pega o seu filho para sacrificar. O ponto central dessa história não tem a ver com Isaque, mas tem a ver com a palavra que nós muitas vezes não lemos, e a palavra aqui é holocausto. É o mesmo sacrifício que Noé irá fazer. É o mesmo sacrifício que Deus pede que se faça no tabernáculo. E você pergunta, pastor, o que é um holocausto? Bom, existiam vários tipos de sacrifícios, mas o holocausto era diferente. No holocausto você colocava todo animal, ele deveria ser queimado por inteiro, e a ideia era muito clara, era vida por vida, consagração. E Deus com certeza havia ensinado esse sacrifício de holocausto, e Abraão conhecia, tanto é que Isaque pergunta, onde está o animal para o holocausto? Era a ideia de consagração, vida por vida. Deus então consagra você, separa você. E eles então chegam nesse local, Moriá. E o que é que esse local tem de tão especial? Primeiro, era um monte, como Éden era. Segundo, se você ler 2 Crônicas, no capítulo 3, versículo 1, você vai ouvir uma informação. Essa palavra Moriá só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Uma vai estar aqui em Gênesis e a outra está em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, aonde? No Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na ilha de Oná. Lá em 1 Crônicas, capítulo 21, quando Davi faz aquele censo contra Deus, e Deus pede que ele escolha o castigo, o anjo do Senhor vai aparecer e vai apontar um local onde ele deve fazer o sacrifício. Moriá. Era exatamente onde deveria ocorrer, se você ler, depois leia com atenção, 1 Crônicas 21, o holocausto, a consagração, a separação. É exatamente aqui onde será construído o templo de Salomão. Então, o que era o tabernáculo? O tabernáculo, meus irmãos, era um Éden na terra. É por isso que a porta do tabernáculo ficava exatamente voltada para o oriente. Da mesma forma que o homem havia sido expulso e aqueles querubins estavam ali, agora Deus estava abrindo um caminho através de sangue. E o homem então entrava nesse caminho de sangue até a presença de Deus. Primeiro no tabernáculo como peregrinos, como exilados, e depois de forma fixa, eles então vão ter um local, Moriá.
Mas acontece algo interessante lá em Gênesis 22, não é? Vamos voltar a Gênesis 22 para perceber o que acontece aqui. Lá em Gênesis 22, quando as coisas de Deus são tão perfeitas, a Bíblia é um livro tão maravilhoso que a gente se emociona só de pensar nas coisas de Deus. Quando está tudo pronto, em Gênesis capítulo 22, e Abraão e Isaac perguntam, e o sacrifício? Sabe qual é a resposta de Abraão? Deus proverá. Mas você sabe qual a palavra hebraica que é usada aí? É ver, é o verbo ver. Abraão diz assim, Deus mesmo vai cuidar disso, meu filho. Mas o texto então nos diz, veja que coisa interessante. Versículo 15, então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor, aliás, desculpe irmãos, é o versículo 11, mas do céu o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão, e essa repetição no hebraico é isso mesmo, é ênfase. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque ele não me negou o seu filho, o seu único filho. Você percebeu a linguagem desse anjo? Primeiro ele fala com a linguagem divina, ele diz assim, não me negaste o seu filho. E eu não tenho a menor dúvida que esse anjo do Senhor, é aquele anjo lá em Malaquias 3 que Deus promete, o anjo da aliança, o Cristo pré-encarnado. E de alguma forma nós vemos a profundidade desse texto, porque aquele que queria ser sacrificado, seria aquele próprio anjo quando fizesse carne, ele, e é por isso que ele não permite que Abraão sacrifique o seu primogênito, porque um outro primogênito seria sacrificado, e aqueles sacrifícios em Moriá iam lembrar exatamente isso, sacrifício após sacrifício ali no templo de Jerusalém, iam lembrar, seriam sombras, como o autor aos Hebreus diz, do sacrifício de Jesus. Ele estaria comprando um povo para si. Deus não queria o sacrifício, aliás, Deus não era o objetivo de Deus que Abraão sacrificasse Isaque, mas aquele holocausto apontava para algo glorioso que ocorreria. E o autor dos Hebreus vai fazer uma aplicação maravilhosa disso no capítulo 13, ele diz assim, que quando Jesus foi morrer, ele não morreu dentro de Jerusalém. Tudo é perfeito, meus irmãos. Ele vai morrer fora da porta. E ele diz assim, sigamos até ele fora da porta, por quê? Porque quando Jesus morre ali fora de Jerusalém, ele está começando esse exílio desse novo Israel. Não mais Moriá, mas agora onde Deus estiver reunido com o seu povo, ali será um templo consagrado a Deus. O céu é onde a presença de Cristo está. E quais são as aplicações para a piedade? É que a piedade tem a ver exatamente com essa restauração da consagração. E é por isso que Paulo diz que Jesus, eu quero finalizar, por favor, mostre esse slide que fala sobre a piedade de Cristo. Tem um slide que está mais avançado aí, que diz que Jesus é o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16. E eu quero finalizar com esse texto. Como é que Deus vai restaurar a piedade agora? Paulo vai dizer exatamente isso. Vamos finalizar lendo 1 Timóteo 3,16, irmãos. 1 Timóteo 3,16 diz o seguinte:
Grande é o mistério da piedade. Que coisa interessante. Paulo está dizendo assim, olha, para Deus restaurar a piedade, o relacionamento do homem com Deus. Aí ele continua dizendo, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ou seja, Deus se manifesta em carne para satisfazer a justiça de Deus, para expiar o seu pecado. Existiam 3 tipos de sacrifícios no tabernáculo. O sacrifício de expiação, para resolver o problema do pecado. O holocausto, a consagração, vida por vida. E a comunhão, as ofertas pacíficas que mostravam a comunhão do povo com Deus. E então ali no tabernáculo você tinha os querubins, e uma vez por ano você entrava no Santo dos Santos, e ali você tinha aqueles seres angelicais. Eles estavam ali. Aqueles mesmos que barraram a entrada do homem no Jardim do Éden. O homem agora então entrava na presença de Deus. Mas agora Paulo está dizendo que Deus mesmo se faz carne. Jesus vem como um novo Adão. Jesus é a expressão gloriosa da piedade. E ele então se consagra, ele dá a vida para criar uma nova humanidade. E para tornar o trono de Deus o nosso lar. O trono de um Deus santo, como o autor dos Hebreus diz, será um trono de graça. E agora eu e você podemos chegar na presença de Deus. Nós podemos agora ter uma atitude para com Deus e nos relacionar com Deus. Há uma história a respeito de um dos presidentes americanos, e ele então tinha um filho muito querido e amado, e esse filho então certa vez estava andando na rua e encontrou uma criança pobre, mendiga. E aquele filho então se aproxima daquele mendigo e diz, aquela outra criança, ele tem compaixão e diz, você não quer morar comigo? Na minha casa? Por que não? Aquela criança não tinha nada a perder, era um mendigo. E ela então pega aquela criança no braço e começa a ir. E de repente aquela criança mendiga se vê diante da Casa Branca, as portas se abrem. E agora ela começa a entrar. Ou seja, imagina a expressão daquela criança mendiga, ela começa a olhar, tudo belo, tudo branco, tudo bonito, e de repente eles estão em frente do gabinete do presidente, bate a porta, ele abre, ele então entra e apresenta aquela criança mendiga. E o pai então trata o seu filho com muito amor, com muito carinho. E aquela criança diz, meu pai, eu tive compaixão dessa criança. Será que ele pode morar aqui conosco na Casa Branca? E o pai diz assim, sim, meu filho, é claro que ele pode. Há muitos quartos aqui. E a partir de hoje eu vou tratá-lo como se fosse o meu próprio filho. É exatamente o que Deus fez comigo e com você. Nós nascemos errantes e exilados, buscando cidade, significado em nós mesmos, sem conhecermos a Deus. Mas Deus rompe a nossa ignorância através do Evangelho de Cristo. Ele então nos toma pela mão. E Ele então nos leva à presença do Pai pelo sangue de Cristo, vida por vida, o holocausto. E agora nós somos chamados a viver em comunhão, e Ele nos leva até o Santo dos Santos, e o trono de santidade de Deus é um trono de graça, onde nós podemos nos chegar e buscar a graça, como o autor dos Hebreus diz, em ocasião oportuna. E agora finalmente você pode ter piedade. Você conhece um pai, você não é um bastardo, você é filho de Deus. E é por isso que ele diz lá em Hebreus 2, 12 e 13, a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação, eu vou cantar louvores com ele, eu estou com eles,
são eles, esse é o meu povo. E agora nós podemos nos comunicar com Deus, nós podemos ter piedade, porque Deus abriu esse caminho para a presença dEle, resolveu o pecado, nos consagrou e nos deu comunhão. Essa era a essência do tabernáculo. E Deus nos dá esse supremo mediador que é Jesus Cristo. Mas Deus também nos dá a lei, para que nós possamos agora viver e adorá-lo de uma forma que agrada a Ele. Mas quando nós pecamos, assim como o Israel antigo, lá dentro da arca da aliança, tinha as tábuas da lei, em cima tinha um propiciatório. E Deus olhava, via a lei e via os pecados do seu povo, mas Deus também olhava uma vez por ano e via o sangue no propiciatório. E Deus perdoava o pecado daquele povo. E Deus tinha misericórdia. E a propiciação era como um guarda-chuva glorioso, onde a ira de Deus não consumia aquele povo, porque existia sangue. O sangue que estava ali, envolvido com a lei. Deus nos chama para vivermos um relacionamento correto com Deus em Cristo, pela sua lei, pelos seus mandamentos. E assim começa a história da graça e da redenção. Que Deus nos ajude a podermos viver, irmãos, essas realidades. E hoje à noite eu vou continuar falando a respeito desse caminho para a presença de Deus. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque ela é sempre desafiadora e ela é sempre esclarecedora. Nós Te louvamos porque nós não poderíamos ter piedade, um relacionamento, uma atitude correta com o Senhor, se não fosse a Tua graça que nos alcançou, quando nós estávamos em terríveis trevas. Mas esse caminho agora foi aberto. O Éden era apenas um protótipo do céu, que o Senhor já abriu esse caminho pelo véu da sua carne. E onde nós estivermos, nós podemos nos relacionar contigo. Nós podemos então conhecer a verdadeira piedade. E a nossa oração é o que o Senhor nos ajude a viver em profunda piedade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.